Fala, galera! Estou aqui agora presencialmente fazendo essa gravação dessa aula para vocês. Muita saudade, infelizmente essa pandemia veio afastar um pouquinho a gente num ano tão importante para vocês, né? Infelizmente a gente não pode estar junto nesse momento de angústia de vocês, de desespero, de preparação, mas fiquem tranquilos, tá? É um momento que todo vestibulando está passando. Então, o diferencial vai ser justamente vocês conseguirem organizar os estudos, manter o ritmo, porque tem muita gente desistindo. Tem notícias boas, né? A quarentena está diminuindo a concorrência, né? Não é a única notícia boa, Botafoguense também está feliz da vida, né? O período de maior invencibilidade do Botafogo são esses quase 40 dias de quarentena, né? O Botafogo não perde, cara, impressionante, né? Mas, enfim, preparei uma aulinha para vocês, ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre crise de 1929. Crise de 1929 é um assunto importante para a gente abordar, visando aí o Enem e a UERJ, né? A crise de 29, ela aparece volta e meia nos conteúdos de vestibular, porque uma grande crise capitalista, de uma ordem capitalista que se estabelece principalmente depois da Guerra Fria, né? E a gente tem a hegemonia capitalista rememorando sempre a crise. É importante a gente lembrar que o capitalismo ele vive de crises, né? A própria ideia do liberalismo econômico de Adam Smith já rememora esse princípio, né? A ideia da mão invisível do mercado. Ou seja, para o capitalismo, há necessidade de ciclos econômicos que são marcados por crises, né? A gente tem que pensar o seguinte, pessoal: a crise é muito ruim para uma grande quantidade de pessoas, mas é boa para outras, né? Numa crise você tem gente se reinventando, você tem pessoas investindo, né? Então a crise, ela, dentro da lógica capitalista, ela não tem só o seu elemento negativo, né? Então, por exemplo, uma crise pode derrubar um grande gigante que monopoliza o mercado, abrindo a possibilidade para pequenos empresários atuarem naquele mercado. Sem a crise, aquele gigante que monopolizava o mercado continuaria monopolizando, né? Então, só para vocês terem uma perspectiva um pouco diferente da crise. Vejam, não estou querendo dizer que a crise é boa, tá? A gente está passando por um momento de pandemia que gera uma crise econômica. A discussão sobre as questões econômicas é muito profunda, né? A crise de 29, ela é só uma das crises capitalistas. Foi a mais profunda, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem a crise de 2005, que foi muito comparada à crise de 29, mas não foi uma crise tão profunda. E a gente precisa ver os efeitos da pandemia do coronavírus para analisar a crise econômica mundial, né? Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma devastação econômica que vai fertilizar o campo para novas empreitadas, né? Aquela ideia de você renovar, fertilizar, adubar o solo, né? Mais ou menos uma metáfora aí do que a crise simboliza para o capitalismo, ok? Então, isso é só para vocês terem uma perspectiva um pouquinho diferente das crises capitalistas. A crise de 29 foi uma crise que tomou o mundo inteiro. Ela teve uma característica de uma crise mundial, né? A gente vai ver os motivos disso, mas é interessante a gente perceber que a crise de 29 ela serviu como um grande exemplo para uma reconfiguração do próprio sistema capitalista, ok? Então vamos lá. O assunto crise 29 é um assunto tranquilo, não é um assunto difícil, tá? Mas ele é importante a partir do ponto que a gente
vai notar os eventos que vão ocorrer posteriormente à crise de 29, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, isso falando de história geral, história do Brasil, período varguista, a República Liberal, enfim. Em relação às suas políticas econômicas, a crise de 29 ela vai ser importante na reformulação da política econômica desses países. Tá? Então, a crise de 29, por mais que seja um assunto simples, é um assunto importante para a gente entender outros assuntos que virão. Né? E, de certa forma, para a gente discutir o momento atual em que a gente vive. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente falar em si da crise, a gente precisa relembrar os antecedentes da crise 29. Né? A crise ocorre em 1929, mas ela começa a ser plantada muito antes disso. Né? Então vamos relembrar o que a gente já viu aqui. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o resultado da guerra é, primeiro, uma grande devastação europeia. As principais potências europeias tinham lutado na guerra, tinham tido uma destruição material e humana muito grande, o que obviamente interferia no setor produtivo. Então vamos lá, vamos tentar ligar aí as ideias, né? A destruição material, ela era importante, porque quando a gente fala em meio de produção, a gente está falando daqueles recursos que são necessários para a produção. Ou seja, a gente está falando de fábrica, de ferramenta, de campo, né? De máquinas. Tudo isso sofreu com a Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, numa guerra, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha, no final da guerra, ela recolhia metal, pedia doação de metal para continuar fabricando arma, porque não tinha mais metal. Então as pessoas doavam panela, ferro de passar e tal, para você produzir arma. Obviamente, isso afetava a indústria, porque a indústria depende de máquinas que são feitas de metais também. Então, é só para vocês terem uma noção de como a guerra impacta no setor produtivo. Um outro exemplo que a gente pode dar, que eu já comentei com vocês, mas é importante a gente rememorar, num período de guerra, há um esforço de guerra. O que é o esforço de guerra? Boa parte do capital é direcionado para a guerra, né? Você tem investimento do Estado na guerra, então não sobra capital para investir no setor produtivo, e quando eu falo setor produtivo, eu estou falando de estrada, eu estou falando de energia elétrica, eu estou falando de encanamento de água e esgoto, não tem investimento nesses setores. Né? Além disso, há uma produção toda voltada para a guerra. A fábrica de sapato passa a fabricar bota. A fábrica de panela passa a fabricar munição. Enfim, a fábrica de tecido, fardamento. Então, você tem a carestia de uma produção. Né? O setor produtivo se impacta muito. Imagina a Europa nesse momento. Você já tinha um impacto forte do setor produtivo, você tinha uma destruição material, então termina a guerra, esses países não conseguem se reconstituir rapidamente, porque máquinas, fábricas, campos estavam destruídos. Havia uma inflação muito grande, porque você tem menos produto, obviamente o preço desse produto vai subir, e a perda humana, porque a perda humana ela é uma perda também no setor produtivo. Porque os caras que estavam lutando na frente de batalha, eles antes trabalhavam nas fábricas. Né? Ou seja, há uma grande desconexão desse setor produtivo na Europa. Né? Quem financia a Primeira Guerra Mundial, principalmente Inglaterra e França, durante muito tempo é os Estados Unidos, que produz para abastecer esses dois países que estavam em guerra. A gente falou disso, né? Por exemplo, os alimentos enlatados surgem nesse momento. Era uma forma de você levar à frente de batalha alimentos que não se estragavam rapidamente, que eram fáceis de ser consumidos, serem esquentados. Numa latinha você usava como panela, você esquentava ali no fogareiro, e como prato você comia, depois você jogava fora. Ou seja, os Estados Unidos vai vender muito produto
para a Inglaterra e França durante o período da guerra. E quando a gente diz que os Estados Unidos foi o grande país vitorioso, a gente tem que imaginar o seguinte: no território americano não foi disparado um tiro, não caiu uma bomba. Os Estados Unidos participa da guerra, tem 100 mil homens mortos só, todos militares. Os demais países, a Alemanha chega quase a 1 milhão de pessoas mortas, entre militares e civis. Então, quer dizer, o impacto sobre a economia nos países europeus vai ser muito mais profundo do que o impacto na economia americana. Pelo contrário, a economia americana, nesse momento, passa a se incentivar um estímulo produtivo nos Estados Unidos, né? A Primeira Guerra Mundial traz esse impacto. Então, vamos lá. Resumindo, de um lado, a gente tem a Primeira Guerra Mundial devastando o setor produtivo e a mão de obra na Europa. De outro lado, a gente tem os Estados Unidos surgindo como um grande país fornecedor de produtos à Europa, com estímulo produtivo, com crescimento econômico. Perfeito? Esse é o primeiro pano de fundo que a gente tem que criar. Além disso, qual é o impacto que ocorre durante a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos? Começa aí o que a gente chama de período de ouro, ou o American Way of Life, o jeito americano, o estilo americano de se viver, né? Durante a guerra, e principalmente após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que passa a fornecer muito produto para a Europa, começa a lançar para a Europa também o seu jeito americano de se viver. Aqui só um parêntese rapidinho, tá? Não é a minha área, eu aqui trabalho com vocês em história, mas é importante a gente ressaltar isso com um conhecimento específico de sociologia, né? Mais de sociologia do que de história. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: toda produção material, toda e qualquer, se eu tenho um celular, isso aqui é uma produção material. Eu já conversei isso com vocês. Essa produção material, ela exprime cultura. Ou seja, se eu levar a conceituação de cultura objetivamente, cultura é toda a produção humana, é tudo aquilo que o ser humano produz, transforma e que faz sentido à sua realidade, eu estou produzindo isso aqui é uma expressão da minha cultura, perfeito? Ou seja, a partir do momento que eu passo isso adiante, eu vendo para uma outra pessoa, eu estou doando a essa outra pessoa os meus aspectos culturais e a minha forma de ver o mundo, de impactar a sociedade, enfim, né? Ou seja, a produção americana e o grande abastecimento americano nesse momento motiva uma expressão cultural americana que está sendo difundida por toda a Europa. É o tal do American Way of Life. Pessoal, a gente não consegue entender o American Way of Life se a gente não tiver essa perspectiva sociológica, né? Do que a gente vai ver já já de indústria cultural de massa. Qual é a grande perspectiva? Olha que barato, por isso que a história é maravilhosa, né? Brilhante. Pessoal, qual é a grande perspectiva? A Primeira Guerra Mundial tinha acabado com todo o entusiasmo europeu, né? Vocês lembram lá da Belle Époque, que a gente falou tanto da Belle Époque, né? A Primeira Guerra Mundial tinha acabado com o entusiasmo europeu. E o interessante é que a Primeira Guerra Mundial ela vai trazer para a gente uma grande desolação, uma grande decepção do ser humano, porque o ser humano vem daquele momento de grande produção tecnológica, de inventos, que foi o final do século XIX, e esses inventos são utilizados justamente para uma devastação e uma grande mortalidade. Então, o mundo, de uma forma geral, especificamente a Europa, ela cai numa depressão, né? Não é uma depressão econômica. A depressão econômica vem depois da crise de 29, principalmente, mas uma depressão mesmo. A capacidade do ser humano de praticar o mal, né? O que o American Way of Life apresenta? A felicidade, a vitória. Como é gostoso viver em liberdade, né? E o símbolo da felicidade passa a ser o bem material. Ó que barato, cara.
você consumir te traz felicidade. A gente vai analisar algumas iconografias, como eu falo sempre para vocês, a iconografia ela é fundamental para as provas de vestibular. Em especial o Enem e o UERJ, que adoram trabalhar com iconografia, né? Então, o American Way of Life representa essa ideia da vitória, da felicidade, de uma retomada da humanidade a algo bom, tentando esquecer aquele passado de destruição da Primeira Guerra Mundial, de mortalidade da Primeira Guerra Mundial. Né? Só um outro parênteses, dentro desse parênteses. A gente tem que lembrar que em 1917 a gente tem o início da gripe espanhola. A guerra já estava matando muita gente. Com a gripe espanhola, você tem mais de 50 milhões de pessoas mortas por causa de uma gripe. Muito parecido com o coronavírus. Vem se falando aí de novo, né? Rememorando a gripe espanhola. Ela é muito parecida. Sabe por quê? Porque era um vírus que causava rapidamente uma pneumonia e matava a pessoa por pneumonia. Rodrigues Alves, presidente do Brasil, morreu de gripe espanhola, né? Então, assim, é algo muito similar ao que a gente está vivenciando hoje em dia. Claro que com uma capacidade de medicamento, de hospitalização, de informação muito maior do que naquela época, né? Então, você tem uma mortalidade muito grande em 1917. Em 17 em diante, né, na gripe espanhola. Só um detalhe interessante, já que a gente tocou no assunto da gripe espanhola, né? Ela passa a ser conhecida assim não porque começou na Espanha, mas no momento de guerra era muito negativo você informar que tinha uma epidemia que podia matar rapidamente. Então, grande parte dos países que estavam envolvidos no conflito não tinha uma liberdade total de imprensa. Então, não circulava, para não diminuir o próprio ânimo da luta armada na guerra, a informação dessa pandemia, né, da gripe espanhola. A Espanha, como estava neutra nesse processo todo, os jornais espanhóis começam a atentar para essa pandemia de gripe. Né? E como eles foram os primeiros a noticiarem a pandemia ficou conhecida como a gripe espanhola. Né? Então é só uma curiosidade do nome. Mas é interessante a gente perceber que a gente está saindo de um universo completamente devastador, né? Depressivo, né? E partindo para uma renovação. Que renovação é essa? O capitalismo americano. A liberdade, a ideia de liberdade econômica que produz maravilhas, né? A ideia de felicidade através do consumo. A gente vai ver isso muito simbolicamente nas imagens que eu vou passar para vocês já já. Mas é interessante a gente perceber que o consumo vira o grande mantra dessa fase capitalista, né? Você, através do bem material, exprimir a felicidade, né? E aí eu acho que vocês já devem estar se ligando a uma coisa importante, né? Um slogan que a gente vê até hoje: abra felicidade. Né? O que é abrir felicidade? Abrir uma latinha de Coca-Cola e tomar. Né? Ali dentro está contida a sua felicidade, cara. Você não tinha percebido nisso? Né? É tão simples você ser feliz, não precisa de remédio, não precisa de amor, não precisa de nada, só abre uma latinha de Coca-Cola, resolveu os seus problemas, né? É o grande slogan da felicidade, cara, um negócio que os filósofos gregos procuravam, eles não sabiam o que encontrar vendendo no mercado, né? Na latinha de Coca-Cola. Perceberam? Bom, então isso é muito interessante, a gente perceber a venda do estilo americano. Quando eu trabalho com o conceito de indústria cultural de massa e tal, eu costumo dizer o seguinte: os Estados Unidos ele teve uma percepção muito genial. Não basta eu criar só a venda do produto. Não basta eu querer vender esse produto. Eu tenho que criar a necessidade de você consumir esse produto. Porque se eu crio a necessidade, você vira um grande viciado em comprar meu produto. Né? Ou seja, esse elemento aqui, ele tem que fazer sentido na sua vida. Porque se ele faz sentido na sua vida, você só vai conseguir vivenciar as felicidades que ele traz se você tiver a posse do bem material. Olha que brilhante! Você cria o desejo de consumo para poder vender mercadoria.
Isso os Estados Unidos faz como ninguém, começando com o American Way of Life, que vai voltar na Guerra Fria, né? Ou seja, o que os Estados Unidos vende, e aí o cinema americano vai ser fundamental para isso, é o jeito americano de se viver, o estilo americano de vida, né? Esse estilo americano de vida vai ser pronunciado por toda a Europa a partir do momento que os Estados Unidos passa a vender uma grande quantidade de produtos para esse mercado. Entenderam? Então é interessante perceber. Primeiro, só para a gente fechar definitivamente os parênteses que eu abri, né? Primeiro, como o bem material exprime cultura. Segundo, como essa expressão de cultura é utilizada como uma estratégia de mercado, né? Ou seja, eu crio o desejo de consumo através de uma vivência social. E aí, com essa vivência social, eu vendo produto, né? Aí eu vou contar rapidamente uma história que eu não sei se eu já comentei com vocês, eu uso sempre essa história para exemplificar o que eu estou dizendo. Eu, quando era moleque, criança, né? Eu via muito Sessão da Tarde, não tinha canais como a gente tem hoje em dia, TV fechada, né? Era só TV aberta. Então eu adorava ver Sessão da Tarde, que era onde passavam os filmes, geralmente ligados, direcionados para criança. Eu lembro uma vez que, assim, existiam muitos filmes que falavam da realidade americana, do menino que ia para a escola e tal, né? E eu lembro de uma vez que meu irmão um pouquinho mais velho, 1 ano mais velho que eu, viu um menino, a mãe servindo o café da manhã para o menino, né? E era botava sucrilho no pote, leite, e o menino comia. Então ele cismou que queria comer sucrilho com leite, né? E aí impregnou minha mãe que queria sucrilho com leite de qualquer jeito. Minha mãe foi lá, comprou o sucrilho, botou na tigela, botou o leite, e a todo momento minha mãe falando: você não vai gostar disso. Não, eu quero. Ele deu uma colherada, não gostou. Aí minha mãe falou: agora você vai comer até o fim. Né? Mãe raiz da década de 80, você vai comer até acabar. Pessoal, o que ele queria ali? Ele queria vivenciar aquela experiência que ele estava vendo na TV. Ele queria vivenciar a experiência de uma vida americana, de uma criança americana, né? Não tem nada a ver com a gente. Né? Óbvio que minha mãe sabia que ele não ia gostar, né? Não é o nosso estilo de vida, né? Mas ele queria vivenciar. E para vivenciar aquela experiência social, cultural, ele precisava do sucrilho. Perceberam? Havia necessidade do sucrilho. Ele não conseguiria vivenciar aquela experiência cultural sem a materialidade. Ó que barato, né? É isso que os Estados Unidos vai fazer pós Primeira Guerra Mundial. E, óbvio, quais são os efeitos econômicos? Porque quando a gente fala em crise 29, a gente está falando de economia. Quais são os efeitos econômicos principais aí? Se você tem uma grande produção, se você tem uma demanda por seus produtos, você tem um grande investimento na produção e o pleno emprego. Ou seja, vamos lá, os Estados Unidos está vendendo a rodo seus produtos, abastecendo aquela Europa destruída. Obviamente, há uma demanda maior por produtos. Então, você investe na produção para produzir mais. Compra mais máquina, mais matéria-prima e contrata mais gente. Estados Unidos, pós-Primeira Guerra, chega a quase o pleno emprego. O que é o pleno emprego? Quase ninguém desempregado. Alguns setores de profissionais especializados eram leiloados no mercado. Como assim? O cara precisava de um técnico específico no maquinário. Não encontrava ninguém com aquela qualificação no mercado, mas ele sabia que na concorrente dele tinha um cara que trabalhava com isso. Ele ia lá, oferecia o dobro do salário para o cara mudar de emprego para a empresa dele. Muitas das vezes a empresa que estava empregando ele oferecia o triplo, né? Ou seja, havia leilão por profissionais porque a mão de obra qualificada estava empregada, né? Então, olha que barato, né? Esse é o efeito pós-Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos. Então, a gente tem dois panos de fundo aí. Para a Europa, devastação, grande mortalidade, destruição material, recessão econômica. Para os Estados Unidos, um momento de grande incentivo econômico, né? Pleno emprego,
um otimismo muito grande do jeito americano de se viver, que exprimia felicidade, liberdade e vitória, né? E agregado a isso, a gente tem o elemento do Fordismo. O Fordismo ele data do final do século XIX, início do século XX, talvez um grande data que exemplifique o Fordismo é 1901. O Fordismo ele vai ser o grande motor de todo esse crescimento econômico americano. Por quê? Há um investimento tecnológico significativo, há uma transformação da produção, com a produção em série, que representa o Fordismo, né? Há uma produção gigantesca e rápida, propiciando um consumo a todo vapor, né? E isso, obviamente, se você produz mais rápido em maior quantidade, você faz isso para vender. Se você tem um mercado que está demandando produto, que precisa de produto, você vai produzir mais rápido em mais quantidade para poder vender e ter uma circulação monetária maior. Então, é isso que a gente está vivendo nos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial. É esse grande otimismo, esse grande crescimento econômico. Perfeito? Seguindo, pessoal, olha o exemplo do que eu estava comentando com vocês. Aí a gente tem uma imagem muito interessante, né? Olha quantas marcas de produtos aparecem nessa propaganda, né? A gente tem a marca da lancha, do sucrilho que está em cima da mesa, da bicicleta, da piscina, do motor que está no colo do cara, enfim. A gente tem um monte de marca aí e a gente percebe nesse cartaz, como diz ali a legenda, né, o ideal de vida americana passava pelo consumo de muita comida, produtos e atividade de lazer. O lazer é a felicidade. Quem não gosta de curtir o lazer, né? O lazer é a expressão da felicidade. Então, olha que interessante, a felicidade só é possível com todos esses objetos, né? Olha a perspectiva de consumismo, né? Você tem ali um monte de produto diferenciado. E olha que interessante. A menina está na piscina, o moleque está andando de bicicleta, o homem está mexendo no motor do barco, que já tem motor, né? Engraçado, né? A mulher está cozinhando, porque o papel da mulher nessa época era gerir o lar, né? Então aí tem uma questão sociológica também. E ali tem um cortador de grama. Olha que barato, né? Você sai para passear e leva um cortador de grama, leva uma raquete de tênis. É meio louco, né? Mas, enfim, isso expressa o tamanho do consumismo americano e como a ideia é exprimir a felicidade a partir do objeto, né? Aqui, uma propaganda da televisão passava a ser um principal veículo de comunicação e também, óbvio, de propaganda no cenário mundial. Então, aí a propaganda da televisão GR. Aqui no mercado, mais uma vez, a mesma ideia da primeira imagem, né? A exposição de produtos, né? De marcas. E, por fim, o grande cartaz. O estilo de vida americano como o melhor estilo de vida em qualidade do mundo, né? E aí a família feliz indo passear com um cachorrinho no carro. Depois essa imagem a gente vai chamar atenção para um outro elemento interessante dessa imagem, tá? Então aí estão exemplos do que eu vinha falando para vocês. E o conceito de indústria cultural de massa que vocês vão trabalhar em sociologia. O conceito de indústria cultural de massa vem da escola de Frankfurt, mais ou menos da década de 20 e 30, mais ou menos nesse ambiente aí que a galera vai lá em Frankfurt, os pensadores, sociólogos, antropólogos vão começar a discutir a ideia de indústria cultural de massa. Rapidinho resumindo, porque esse não é o meu objetivo principal. Indústria cultural de massa traz uma ideia de uma produção cultural motivada pela indústria em grande quantidade. Ou seja, a produção em massa, a capacidade que a máquina dá de você reproduzir uma série de produtos distintos faz com que você tenha uma capacidade maior de expor a sua cultura, o seu elemento cultural, né? Então, por exemplo, uma vez caiu uma questão na UERJ, talvez vocês já tenham topado nessa questão em geografia,
que falava do Fordismo. Na verdade, a questão falava do Fordismo, mas a gente pode usar para a indústria cultural de massa, que era um quadro de um artista americano onde ele reproduzia as latas de molho Campbell, né, molho de tomate. Então eram várias latinhas, uma do lado da outra, todas iguais de molho, né? Aquilo é indústria cultural de massa. Você reproduz a perfeição, é diferente. Se eu pego isso aqui e eu faço um produto manufaturado, eu posso tentar copiar ao máximo, mas nunca serão idênticos. Agora a máquina tem essa capacidade de reproduzir isso aqui em grande quantidade, rapidamente e idêntico, né? Ou seja, isso me dá a produção cultural muito mais gigantesca do que se eu fizesse isso aqui à mão. E isso se chama indústria cultural de massa, tá? É o que os Estados Unidos está fazendo nesse momento do American Way of Life. E o conceito de fetichismo da mercadoria do Marx, que a gente também pode abordar aí, né? O conceito de fetichismo da mercadoria do Marx é a gente endeusar a mercadoria, como se fosse o grande motivo de propagação da nossa felicidade. Se eu não tiver esse objeto, eu não serei feliz. Ó, tá vendo? Aquela família ali é feliz porque eles têm piscina, eles têm bicicleta, têm um barco. Poxa, eu queria ter isso também. Por isso que eu não sou feliz. Tá aí, descobri o motivo da minha infelicidade, né? Ou seja, a falta de bem material. O fetichismo da mercadoria exprime essa ideia. Perfeito? Pessoal, vamos adiante. Resumindo e acrescentando alguns elementos do que a gente viu até então. Então, a Europa, grande destruição material e humana e um problema produtivo seríssimo. Já nos Estados Unidos, uma hegemonia econômica e abastecimento do mercado europeu. Isso acarreta um estímulo produtivo gigantesco e um crescimento na bolsa de valores, correto? Agora vamos lá, por que crescimento da bolsa de valores? Isso é muito interessante, tá? Quando a gente vê que o aumento produtivo gera um crescimento da bolsa de valores. Vamos entender melhor isso. Vamos lá. Pessoal, olha só. A gente tem, vamos seguir esse elemento aí para a gente tentar entender por que a Bolsa de Valores acaba se incentivando de forma tão gigantesca. Necessidade de aumento da produção. Então, você precisa produzir mais. Eu tenho um galpão com um número X de máquinas e produzo, sei lá, 500 produtos por mês, né? Só que agora, a demanda europeia me dá a necessidade de produzir 1.200 produtos. Então, eu produzo 500, vendo no meu mercado interno, beleza, não há demanda maior do que isso, mas de repente chegam mais 700 pedidos de produtos. Então, eu tenho que mais do que dobrar a minha produção. Como é que eu faço isso? Muita gente não tinha dinheiro em caixa para investir na sua produção. Então, o que se faz? Você pega parte das suas ações, da ação da Bolsa de Valores que você tem da sua empresa e vende. Perfeito? Você vende essas ações, com o dinheiro que você arrecada dessas ações, você vai e compra máquinas, aumenta o seu galpão, compra mais matéria-prima, contrata mais gente. Perfeito? Então vamos seguir a lógica. Eu vendo minhas ações, o dinheiro que entra eu invisto na produção para produzir mais e aí, obviamente, cumprir essa demanda do mercado, correto? O que acontece nesse momento? Você tem um grande aumento do valor das ações das empresas estrangeiras e uma especulação muito grande na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores, nesse momento, era interconectada. Então, você tinha a Bolsa de Nova York interconectada com a Bolsa de Berlim, com a Bolsa de Tóquio, com a Bolsa de Paris, enfim, de Londres. As bolsas do mundo inteiro eram interconectadas. Então, olha que barato. Eu, no Japão, podia comprar a ação de uma empresa americana que estava em expansão. E aí, óbvio, o investidor no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, ele faz o quê? Ele fica observando. Se ele vê que há um potencial de uma empresa crescer, ele compra a ação em baixa, aquela empresa cresce, você vende a ação em alta. E aí você ganha muito dinheiro, né? Então tinha gente que vivia da especulação financeira.
comprava e vendia ação. Então a gente tem um aumento da especulação financeira no momento que todo mundo está com o olho voltado e vidrado nos Estados Unidos. Comprar ação de empresa americana era um grande negócio. Tá? Então, de certa forma, passa a haver uma grande especulação no mercado americano, principalmente na Bolsa de Nova York. Perfeito? Mas aí a gente tem um grande problema. Né? Por quê, pessoal? Olha só. Vamos lá. Só para exemplificar algumas coisas para vocês. Qual é o início do grande problema? A recuperação da economia europeia. Pessoal, atenção a isso aqui, tá? Por quê? A recuperação da economia europeia, ela vai sendo sentida aos poucos. Na verdade, ela ocorre tão vagarosamente que não há um efeito imediato ali, direto, no mercado americano, né? Essa recuperação ela vai ocorrendo aos poucos, com uma reestruturação dos campos, um reinvestimento. Né? Muitas das vezes o cara que estava lá em Berlim, que comprou a ação da empresa americana, ganhou dinheiro e investiu num ramo empresarial na Alemanha. Né? Ou seja, você tem uma recuperação gradativa desses países. Os estados já estão mais organizados, investe dinheiro na produção, recupera vias de acesso, postes de iluminação, dá uma infraestrutura para o empresariado, e aí você tem uma recuperação da economia. O que é o grande barato? Essa reformulação do setor produtivo europeu gera a diminuição da demanda por produtos americanos. Óbvio, né? Se você tem esses países europeus se recuperando produtivamente, eu sou um alemão. Eu vou produzir para vender no meu mercado interno, que é a Alemanha. Muitas das vezes o produto que eu produzo é mais barato do que o produto americano. Muitas das vezes eu conto com o Estado e o governo do meu país para levantar a alfândega, levantar barreiras alfandegárias, tributos, encarecendo o produto americano para que eu tenha estímulo de vender meu produto. Ou seja, a reformulação no setor produtivo europeu gera a diminuição da demanda por produtos americanos. E aí a gente tem o grande binômio da crise de 29, que é subconsumo e superprodução. Pessoal, não se esqueçam. Vou repetir. Não se esqueçam. Falou em crise de 29, lembra? Uma crise de subconsumo e superprodução. Beleza? Subconsumo e superprodução. Por quê? A partir do momento, pensa comigo, eu produzia 500 produtos. Aumentei minha produção porque eu precisava de uma produção maior. Eu precisava produzir mais 700 produtos. Agora eu produzo 1.200, só que eu só estou vendendo 1.000. 3 meses depois, eu só vendo 700. Né? Ou seja, os produtos começam a acumular nas prateleiras. Qual é a estratégia imediata que eu penso? Se eu estou tendo um subconsumo, eu não preciso mais produzir 1.200 por mês, correto? Eu não preciso mais manter aquela produtividade porque eu estou vendendo pouco. E eu já tenho estoque. Então, o que eu faço? A estratégia básica, diminui a produção, mando embora os funcionários, ou parte deles, e equilibra a produção. Beleza. Agora eu estou vendendo 700 produtos que eu produzo. Só que 3 meses depois eu só estou vendendo 500. E sem entender o porquê disso. Muito simples. Aqueles funcionários que eu demiti, eles são potenciais consumidores. Eles consomem um produto de um outro empresário. Se eles estão desempregados, eles estão sem receber. Se eles estão sem receber, eles também não estão consumindo o produto do outro cara. O que o outro cara pensa? Vou diminuir minha produção e mandar os meus trabalhadores embora. Só que o trabalhador daquele cara consome o meu produto. Ou seja, a ideia de subconsumo, ela é uma perspectiva que é gerada
a partir da diminuição do mercado interno americano. A partir do momento que há um processo gigantesco de desemprego, de demissão de funcionário, eu estou diminuindo o potencial do meu mercado interno. Entenderam? Como consequência, eu tenho a superprodução. Então, pessoal, olha só. Na verdade, os Estados Unidos importa essa crise, né? Porque a recuperação da economia europeia gera a superprodução, né? Quando a gente percebe esse elemento de superprodução, isso é muito interessante porque o que a gente observa aqui é um negócio muito simples, né? À medida que eu estou produzindo mais, eu mando os meus funcionários embora para regular a minha produção. Isso é uma bola de neve. É um ciclo que não termina, né? À medida que eu vou demitindo funcionário, outras empresas também vão demitindo, o mercado interno vai diminuindo o seu potencial de consumo, e aí eu tenho uma falência desenfreada. E é isso que ocorre nos Estados Unidos nesse momento. Isso leva à quebra da Bolsa de Nova York. Pessoal, como eu falei para vocês, a quebra da Bolsa de Nova York, ela não ocorre do nada. 29 é um ano cabalístico, então esse ano é o ano da crise. Não é assim. Crise, então, é uma crise que ocorre paulatinamente, sem que as pessoas percebam imediatamente. Daí o aprofundamento tão grande da crise 29. Né? Há um grande colapso no mercado, né? O fato das pessoas, para tentar recuperar as suas empresas, demitirem funcionários, promove aquela diminuição do mercado consumidor, né? E o interessante é que, como as bolsas estavam conectadas, essa crise acaba gerando um efeito dominó, né? Um efeito em cascata, porque o investidor que está lá no Japão, que comprou ações das empresas americanas, ele vai sofrer com a crise também, né? Então, investidores perdem tudo no Japão, na Alemanha, na França, na Inglaterra, importando a crise de 29 para os seus países. Perfeito? O que a gente observa nesse momento é uma grande crise mundial ocorrendo, né? E foi uma crise que foi silenciosa, justamente por essas pessoas não perceberem. Na verdade, achavam que era só um problema do mercado, né? O grande princípio do liberalismo econômico, da mão invisível, fazia com que houvesse uma segurança. Não, esse trimestre não foi legal, mas a gente vai recuperar no próximo, a gente vende o que está no estoque. E, na verdade, muitas das vezes, essas empresas pediam financiamento aos bancos, né? Pegavam dinheiro emprestado. Com a crise de 29, essas empresas faliram e isso acabou gerando um grande problema, né? Porque os bancos faliram junto. Olha que bizarro, né? E a quebra da Bolsa de Nova York, ela ocorre justamente no momento em que todo mundo correu para vender suas ações, porque desejava recuperar o mínimo possível das ações que estavam despencando, né? A ação de uma empresa lá em cima, ela começa a entrar em dificuldade financeira, a ação dela vai caindo. O que você faz para tentar ainda recuperar o mínimo do seu dinheiro? Vender. Muita gente querendo vender, ninguém queria comprar. Ninguém vai comprar a ação de uma empresa falida, né? E isso acaba desenhando a crise, né? Vai ser uma grande recessão mundial. A crise 29, ela vai jogar no chão toda a recuperação que a Europa vinha fazendo desde a Primeira Guerra Mundial. Então, aquela recuperação lenta, paulatina que vinha acontecendo, que é um dos fatores motivadores da crise 29, a crise 29 vai derrubar essas economias europeias novamente, ok? É interessante, agora falando da crise em si, de suas consequências, que a crise vai ter consequências políticas, sociais e econômicas. São as três grandes esferas históricas que a gente sempre estuda, né? Consequências sociais, vamos a ela. Desemprego, fome, miséria, violência e suicídio. Isso é muito óbvio a gente entender, né? Processo de demissão causa desemprego, que gera fome,
né? O indivíduo não tem dinheiro nem para sustentar sua mínima subsistência, miséria gera violência, né? E os suicídios estão ligados a essa grande perda econômica. Vai ser um momento na história americana que você vai ter o maior índice de suicídios na história. Grandes magnatas, milionários, que perderam tudo da noite para o dia, vão se suicidar, né? Ou seja, é um momento de grande suicídio, né? A gente tem aí consequências sociais gravíssimas para os Estados Unidos. Consequências econômicas: falência, queda produtiva, colapso no mercado consumidor, que a gente viu inclusive no jornal, né? E desaceleração econômica. São consequências diretas de qualquer crise econômica, mas aqui mais aprofundadas, né? Então, a gente tem um cartaz aí do menino perguntando cadê o emprego do pai dele, né? Ou seja, há uma busca, uma procura muito grande por uma recuperação econômica, e isso passava pelo emprego, né? O desemprego causava toda essa catástrofe social. E o interessante, como eu falei para vocês, a gente usar novamente a imagem, né? Essa imagem aí virou o grande símbolo da crise de 29. Já foi fonte de várias questões, inclusive de uma questão da UERJ, uma imagem muito interessante. O contraste entre o cartaz com os dizeres: o mais alto nível de vida do mundo. Não há outro estilo melhor que o estilo americano, o American Way. E pessoas esperando sua vez na fila do pão em Kentucky, 1937. Pessoal, fila do pão. Existia fila do pão, fila da sopa, existiam as filas para pernoite em moradias. Tudo isso organizado pelo governo, que as pessoas não tinham dinheiro nem para comprar o próprio alimento. Nos locais mais frios, aí a gente pode perceber que talvez seja um momento de inverno, né? As pessoas encasacadas, as pessoas não podiam ser deixadas na rua com inverno rigoroso, né? Então o governo fornecia pernoites, habitações coletivas para as pessoas dormirem. Foi um caos. Contrasta muito bem essa imagem, né, de uma família feliz, contente, alegre, com todo aquele otimismo do período anterior, do estilo americano de se viver, com a pobreza instituída pela crise de 29. Então, muito interessante essa imagem, né? E aqui outra imagem interessantíssima, magnífica, né? Um investidor oferece seu carro por $100 em dinheiro, pois perdeu tudo na bolsa de valores. $100 um carro que era a última sensação nos Estados Unidos nesse momento. Era um dos símbolos de status social. Tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu que fala sobre o capital simbólico. O que é o capital simbólico? É o símbolo que expressa aquilo que você é, né? O carro é uma expressão do magnata, um carro bonito, caro, né? É uma expressão desse magnata, desse milionário, que agora está falido e está tentando recuperar dinheiro em tudo que ele puder. Por que ele está colocando o carro a R$100? Você pode pensar, pô, mas é um valor muito baixo para o carro, ele não conseguia mais? Não. As pessoas não tinham dinheiro para comprar, cara. Então, um carro a R$100 era um valor de mercado, né? Para vocês terem uma noção de como essa crise foi severa. E aí, a gente entra num segundo momento, a saída dessa crise. Qual seria o fim do caminho, né? Ou a estrada que acabasse com esse desespero total e completo dessa economia devastada? Surge aí em cena dois nomes importantes. De um lado, do lado esquerdo, Roosevelt, e do lado direito, Keynes. O Maynard Keynes, um grande economista americano, né? O Roosevelt, candidato à presidência, né, na disputa presidencial, tinha um programa de governo de intervenção do Estado na economia. O Roosevelt defendia que havia necessidade do auxílio estatal intervindo diretamente na economia para recuperar os Estados Unidos de toda essa crise. Em contrapartida, o seu adversário defendia o grande mantra do liberalismo econômico, a mão invisível do mercado. Então, a proposta de governo do adversário de Roosevelt era cruzar os braços. O capitalismo sempre resolveu suas crises através da mão invisível. Esse lema liberal precisa
continuar existindo. Então essa era a proposta de governo, não fazer nada, né? Simplesmente não intervir. O Roosevelt, com sua proposta intervencionista, acaba ganhando as eleições e implanta um novo acordo, que a gente chama comumente de New Deal, uma proposta keynesianista, né? Esse nome keynesianismo vem do John Maynard Keynes. Uma coisa que vocês não podem esquecer, em hipótese alguma, o New Deal é uma planificação econômica que tem como objetivo a intervenção estatal na economia, intervenção do Estado na economia, uma intervenção direta, que fere o princípio do liberalismo econômico, de mão invisível, né? O Estado, segundo a lógica do liberalismo econômico, não devia, em momento nenhum, interferir na economia. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é preservar o patrimônio privado, a propriedade privada, propriedade pessoal. Perfeito? Ou seja, há nesse momento a construção de uma ideia nova de capitalismo, uma perspectiva que surge que vai, de certa forma, tomar o mundo inteiro, né? Porque essa perspectiva vai ser seguida na Europa e na América. Então, o que está se propondo aí é uma reconstrução, uma nova face do capitalismo que vai desse período, né, década de 30, até a década de 70, fim da Guerra Fria, quando surge o neoliberalismo. Esse período histórico, marcado pelo modelo capitalista implementado pelo New Deal, é o que a gente chama de formação do estado do bem-estar social. Pessoal, estado do bem-estar social vocês estudam mais profundamente em sociologia, quando estudam teoria do Estado, do que em história. Aqui a gente vai relembrar alguns pontos importantes do estado do bem-estar social, tá? Então, guardando, New Deal é uma política econômica capitalista de intervenção estatal na economia. Perfeito? A gente vai discutir melhor isso já já. Mas vamos lá. Qual era o grande lema, a grande perspectiva do New Deal? A palavra, que era o grande mote do New Deal, está simbolizada aqui, ó. Work. Work é o grande lema do New Deal, o trabalho. O trabalho vai ser o grande mote dessa recuperação econômica. E aqui é interessante, né? A gente tem de mãos dadas a economia agrícola e a economia industrial, representada pelos trabalhadores da indústria e do meio rural, né? De mãos dadas pela prosperidade. Olha que interessante, né? E o lema, o trabalho vai reconstruir a América, vai solucionar os problemas econômicos, vai pagar a América, né? Vai gerar dinheiro para a América. Trabalho, progresso e administração. Ou seja, a proposta do New Deal era realmente uma construção de uma novidade capitalista, de um novo modelo de capitalismo centrado no trabalho. Vamos ver como que isso funcionava. A ideia era o Estado intervir na economia através de um financiamento. O financiamento do Estado se daria nas áreas produtivas de maior necessidade, em especial a área do meio rural, agropecuária, né, e do meio urbano industrial, perfeito? É um investimento, né, em empréstimo de dinheiro a longo prazo e com juros baixos, que dava uma segurança para o empresário captar esse dinheiro do Estado, pegava emprestado do Estado, e, ao mesmo tempo, o Estado controlava a produção industrial e agrícola, para que não houvesse, novamente, aquele fantasma da superprodução. Perfeito? Então, o controle produtivo ele era importantíssimo também nesse momento. Esse controle produtivo era uma forma de regulação do Estado, tá? Aí a intervenção do Estado, que intervém não só injetando dinheiro na economia, mas também regulando a oferta de produtos, né? E um outro caminho de ataque desse Estado, o investimento em obras públicas. Pessoal, parece uma loucura, né? Um mundo em crise, o Estado injetando dinheiro em obra.
construindo ponte que ligava nada a lugar nenhum, construindo hospital, construindo escola. Pô, hospital e escola é legal construir, mas pô, podia investir esse dinheiro em um outro ramo de atividade. Por que construção de obras públicas? Simplesmente pelo fato de gerar novos postos de trabalho. Eu falei para vocês, o mote principal, o lema do New Deal vai ser o trabalho. Ou seja, a ideia era a seguinte: recuperar o mercado consumidor através da oferta de emprego. Um indivíduo que trabalha é aquele indivíduo que vai captar dinheiro e vai consumir. Então, olha que interessante, o dinheiro público dos impostos servia, nesse momento, para trazer um alimento novo para as engrenagens econômicas da sociedade voltarem a funcionar, né? Então, você gerando emprego, você dá o potencial desse indivíduo consumir. E consumindo, você está reativando a economia privada. Se eu ganho um emprego do Estado e começo a consumir, vou consumir no seu estabelecimento privado. Para você produzir mais, você contrata. Olha aí a roda voltando a girar, né? Porque o indivíduo que você contratou vai ganhar um salário que vai consumir o produto de uma outra empresa, que vai contratar também. Então, o New Deal, através desse mecanismo de gerar emprego, reativou a economia americana, né? O grande ensinamento, talvez, que a crise de 29 possa ter trazido é que o trabalhador ele não deve ser tratado somente como uma ferramenta de produção. Ele tem que ser visto e protegido como um consumidor em potencial. Se você protege o consumo, você está protegendo o desenvolvimento econômico, né? Então, o New Deal propunha isso. Um lema que virou máxima no período do New Deal era: eu abro um buraco para alguém fechar, né? O simples fato de me pagarem para eu abrir um buraco era o fato de você gerar emprego para alguém fechar aquele buraco, né? Era uma metáfora desse investimento em obras públicas para você gerar, principalmente obras civis, para você gerar emprego. E olha que interessante, por que escolas e hospitais, né? Olha que perspectiva legal. Escolas e hospitais é um fundamento do estado do bem-estar social também. É o que a gente chama de capitalismo, vulgarmente, né? Não é um nome muito adequado, capitalismo social. Por quê? Se você fornece, isso vai ser muito comum na Europa, no modelo europeu de estado do bem-estar social. Se você oferece educação e saúde pública, você tira das costas dos indivíduos um peso enorme. Eu não preciso pagar plano de saúde, eu não preciso pagar a escola privada. Se eu não preciso ter esse gasto, sobra mais capital para eu gastar, para eu consumir. Entenderam a lógica? Ou seja, esse Estado é um Estado que fornece benefícios sociais, tratando o trabalhador como um consumidor e investindo nesse consumo. Então é interessante a gente perceber que isso é uma nova fase, um novo modelo de capitalismo, que vai ser muito utilizado dos anos 30 até os anos 70, quando é substituído pela lógica neoliberal, que se retoma aquele modelo liberal econômico, que é a era que a gente vive hoje do neoliberalismo, tá? Então é uma fase do capitalismo muito interessante, é cobrado em prova de uma forma geral, tá? Então é importante que vocês entendam perfeitamente o estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social ele só sobrevive com impostos. O Estado, para agir financeiramente, suportando todo esse investimento econômico, né, mantendo empresas estatais para gerar emprego, para gerar benefícios, serviços sociais, ele precisa captar imposto. Essa é uma grande crítica que o neoliberalismo vai fazer sobre o Estado, perfeito? Ou do estado do bem-estar social. Tranquilo? Ou seja, dois elementos aí são importantes da gente ressaltar no estado do bem-estar social. Primeiro, é nesse momento que surge a proteção do trabalhador. Leis trabalhistas, uma tutela do Estado sobre o direito do trabalho, né? O Estado vai proteger o direito do trabalhador, então é um momento que se gera maior estabilidade
para esse trabalhador é aquela tal história. Se eu tenho garantia que eu vou continuar empregado, eu me sinto mais à vontade de, a longo prazo, fazer um crediário para comprar um produto que agora eu não poderia comprar. Então eu pego o dinheiro emprestado, eu faço um crediário, compro o produto e vou pagando aos poucos. Agora, eu só consigo fazer isso se eu tiver garantia de emprego. Porque se eu não tiver garantia de emprego, eu seguro o dinheiro e não gasto. Entendeu? Daí a grande importância da garantia de emprego a esse trabalhador, para que ele possa consumir. Entenderam? Então esse é o primeiro elemento importante a gente destacar. Segundo elemento, tem muita gente que confunde o estado do bem-estar social e esse capitalismo social com o socialismo. Tá tudo errado, gente. Esqueça isso, tá? O estado do bem-estar social é uma nova modalidade de capitalismo e que é um capitalismo liberal, tá? Porque não se quebra a livre concorrência, não se quebra o princípio da liberdade de investimento ou livre iniciativa, né? Não se quebra isso. Não se quebra as defesas dos direitos civis, por exemplo, da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Então é um Estado liberal. Só que é um Estado liberal num modelo intervencionista. Perfeito? Então cuidado com isso. É um capitalismo liberal. Estou chamando a atenção porque o nosso próximo assunto é regimes totalitários. A gente vai ver que o nazismo e fascismo, por exemplo, eles abominam o liberalismo. Então eles vão ser contrários a esse estado do bem-estar social que vai ser implantado na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, enfim, né? Eles são antiliberais, os regimes totalitários, perfeito? Então é importante a gente ressaltar que o estado do bem-estar social e esse New Deal, esse novo acordo, essa planificação econômica, é uma perspectiva de um capitalismo liberal, de um capitalismo que tem que ser assumido desta forma. Tudo bem? Alguma dúvida? É claro que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me acessar posteriormente. Perfeito? Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima semana com uma nova aula, um novo tema. Tchau, tchau.